Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde cada entrevista tem pitadas de muita curiosidade e diversão. Eu sou Marcos Souza e hoje nós vamos falar sobre um tema que desperta interesse, curiosidade, muitos mitos, mas também às vezes gera medo, que é a decisão de fazer uma cirurgia, qualquer que seja, para cuidar da saúde, para uma emergência, qualquer que seja. E ultimamente parece que eu estou gostando de fazer isso. Vocês sabem que eu estou passeando um pouco pelos ambulatórios, mas acontece, né? Quando a gente pensa num procedimento, normalmente a gente imagina que é só o momento da cirurgia em si, mas na verdade o sucesso de uma cirurgia ela passa pela cirurgia e pelo pós, muito bem antes da entrada pelo centro cirúrgico, mas também continua muito tempo depois da alta médica. Para a gente conversar sobre esse assunto, recebemos hoje 2 profissionais que trabalham de forma integrada, acompanhando seus pacientes desde a avaliação inicial até a recuperação completa, que é o objetivo final de uma cirurgia, qualquer que seja. Sejam muito bem-vindos ao nosso Bem Temperado Podcast, doutora Tânia Matos e doutor Dásio Simões. Boa noite, é um prazer estar aqui e obrigado pelo convite. Boa noite, é um prazer imenso estar participando. Eu vou apresentar os convidados. Dr. Dásio Simões, ele é cirurgião, atua com procedimentos como mini lipoaspiração, é uns nomes aqui meio complicados que eu vou tentar falar, mini abdominoplastia, cirurgias íntimas, masculinas e femininas. Vamos falar um pouco sobre isso. Seu trabalho é pautado em avaliação individualizada, planejamento cirúrgico, criterioso, acompanhando de uma forma muito multidisciplinar e buscando aliar segurança, funcionalidade e resultado técnico que uma cirurgia exige. Doutora Tânia, fisioterapeuta especializada no acompanhamento pré e pós-operatório, atua na prevenção e no tratamento das complicações cirúrgicas, reabilitação e os cuidados voltados na recuperação segura e adequada de cada paciente. Para começar a nossa entrevista, eu queria saber de vocês o seguinte: quando o paciente chega e diz, eu vi no YouTube que a cirurgia é mais ou menos assim e o pós é mais ou menos assim, vocês ficam tranquilos ou começam a rezar? Depende da situação, eu começo a rezar. É complicado, né? É mais para oração mesmo, porque muita informação confusa e a interpretação também depende da interpretação do paciente. Por exemplo, o paciente vê a explicação na internet, a explicação está bem feita às vezes, muito bem feita, mas o paciente interpreta de maneira errônea. Então, às vezes, cabe nós esclarecer. Nós temos que esclarecer o que está acontecendo, porque nem sempre é exatamente como ele entendeu ou como foi passado pela internet. Acontece de também ser... Cada caso é um caso, né? Sim. Não é que a cirurgia vai ser igual, a recuperação vai ser igual, ele tem que tirar isso da cabeça também. É outro mito que a gente tem que desfazer, né? Que é tudo igual, vai ser assim, meu vizinho fez e foi dessa forma. Não, é individual. Cada um tem uma reação, cada organismo reage de alguma forma, cada um precisa de um preparo pré-operatório diferente, dependendo das necessidades daquele indivíduo ou daquela pessoa. Deixa eu entender uma coisa que me ficou bem curioso, que é assim, a gente conhece corpos médicos, né? Que tem o cirurgião, com o seu anestesista, o seu instrumentador, mas vocês trabalham em conjunto, um levanta a bola para o outro cabecear, é mais ou menos assim. Como é que surgiu essa parceria? Eu sempre falo para a Dásio que são 2 conhecimentos que eles têm que estar junto com o benefício do paciente. Se complementa a fisioterapia com a medicina, não tem como andar só. Então, nossos conhecimentos se juntam em benefício do paciente, sempre para isso. Então, quando eu avalio o paciente, eu chego para o médico e digo, olha, está acontecendo isso aqui, vamos ajustar isso aqui, porque como você diz, cada paciente é um paciente, tem sua individualidade. Então, a conduta terapêutica, junto com a conduta da medicina, tem que ser também individualizada. Então, a gente está sempre ali unindo o conhecimento, unindo a conduta para o melhor para o paciente. Doutor, o paciente, ele é muito impaciente em todos os aspectos, né? E principalmente quando ele vê duplas, trios trabalhando juntos, ele acha que tudo vai andar muito rápido, mas nem sempre é assim, né? O fato de ter não, eu tenho a minha equipe que vai fazer a cirurgia, meu anestesista, então eu não vou ter consequências ali na anestesia, eu vou acordar bem, ou vou fazer a fisioterapia, ou vou fazer a reabilitação.
o fato de ser uma equipe, a gente tem que também derrubar o mito de que não está 100% garantido pela equipe. O paciente também tem que fazer a parte dele, né? Com certeza. Tem muito disso. Bom, eu primeiro vou fazer um resumo rapidamente da minha vida para poder você entender por que eu considero a multidisciplinaridade importante, ou seja, a integração entre os profissionais das várias áreas. Eu tenho pouco tempo formado, me formei há 45 anos, faço em dezembro, entrei na faculdade aos 17 anos, então bastante tempo que eu fazia cirurgia de urgência, cirurgia laparoscópica, até que eu entrei no ramo da estética, fazia a mini-lipo. E desde sempre eu observo que os melhores resultados é quando a gente trabalha em conjunto. Não porque vai fazer o trabalho mais rápido, não. É que quando eu trabalho junto com a fisioterapeuta, quando eu trabalho junto com o enfermeiro, quando eu trabalho junto com o nutricionista, eu vou ter a soma dos conhecimentos que vou trazer o melhor para a paciente ou para o paciente. Se eu tinha isso nas outras áreas que eu atuava, por que eu não vou ter também na estética, que também está ligada à saúde? Então é isso que a gente está vendo, que não é a velocidade, não é o tempo do tratamento, é a integração, é a interação, é a confiança, que é importantíssimo. Numa equipe haver confiança. Não é confiança só que você está falando a verdade, não. Confiança no conhecimento, no expertise, na experiência daquele profissional que está trabalhando do meu lado. Doutora, como é que o mercado recebe essa ideia de ter profissionais em equipes, assim, como eu já falei, não ali só no momento cirúrgico, mas uma equipe que vai completo. Você citou aí nutricionista, às vezes tem dependendo não só o fisioterapeuta, mas tem um personal trainer, dependendo do tipo da cirurgia que a pessoa faça. Como é que o mercado reage a isso? Acha que é pacote fechado? É porque temos uma cultura, né? Então a gente tá desconstruindo essa cultura que tem que ser fulano, não. Tudo junto, né? Toda a equipe junto pra gente chegar num ponto final do resultado. Então, o personal trainer, ele chega no momento do finalzinho da reabilitação, do pós-cirúrgico, e hoje a aceitação, às vezes, comigo não tem tanto, mas eu percebo porque quando o paciente chega para mim, eu explico tudo, desde o início. Eu acho que falta informação ao paciente. Quando ele é bem informado, ele também aceita. Sim. Uma coisa é você dizer, olha, você precisa fazer isso. Mas por que eu preciso fazer isso? Mas quando você diz, você precisa fazer isso por causa disso, ele aceita. Sim. Eu acho que falta é você informar bem ao seu paciente. Quando ele é bem informado, ele aceita. Isso tem muito a ver com a pergunta que eu tinha preparado aqui, que era assim. O que acontece quando o paciente ele só olha a cirurgia e ignora o pós-operatório? Porque normalmente o pós-operatório é sempre ignorado. Você tem que ter 15 dias de repouso, ele só faz 5. Você não pode levantar o peso com um mês, com uma semana já está fazendo. Aí a gente volta àquela pergunta da oração. Aí eu volto a orar. Porque realmente isso é um equívoco do paciente. Ele achar que é simplesmente realizar um procedimento e acabou. Aquele procedimento tem consequências. O procedimento estético, mesmo sendo estético, é um procedimento agressivo, é uma agressão ao seu organismo que você tem que atenuar através do pós-operatório, o acompanhamento adequado, com o fisioterapeuta, com o médico também acompanhando. Há uma reação inflamatória natural. Isso tudo tem que ser considerado e tem um período de acompanhamento. Não é simplesmente fazer o procedimento e acabou. Senão as consequências ocorrem depois. Senão o resultado tão esperado pelaquela pessoa não fica tão bom como ele esperava, porque o pós-operatório não foi feito adequadamente. E aí vem a parte ruim, né? Culpa o médico. Com certeza. Sabe o que acontece na gastronomia? A gente tem um trabalho danado para criar um prato. Aí se a gente tá no restaurante, a gente chama o sommelier. Vamos entender aqui qual o melhor vinho para que ele tenha aquelas notas para o tempero que eu vou usar. Aí a gente faz aquele prato e o cara, não, eu quero uma Skol. Aí não bate. Aí não, que o prato é ruim. Não adianta, não faz muito bem assim. Como é que funciona a comunicação de vocês dois para um paciente X? Às vezes ele procura primeiro e você já indica, aqui vai ter que fazer uma cirurgia, ou já vai no diagnóstico, você vai fazer a cirurgia, mas você vai ter que fazer uma fisioterapia específica. Como é que vocês dois alinham isso? Primeiro eu identifico os problemas que já existem antes da cirurgia. Às vezes o paciente já fez outros procedimentos que podem interferir no resultado pós-operatório.
já apliquei laser, fiz isso, fiz aquilo, injetei enzimas, ou seja, fez uma série de procedimentos que podem interferir no resultado do pós-operatório. E isso aí eu já tenho que dar orientação ao paciente, o que eu posso esperar. Em relação ao fisioterapeuta, a terapia é mandatória, ou seja, sem um fisioterapeuta especializado, no caso da doutora Tânia, sem fisioterapeuta, o resultado pode ser ruim, porque às vezes não é só o fisioterapia mal não faz, não, pode fazer mal. O próprio terapeuta, se não agir adequadamente, se manipular excessivamente a paciente ou o paciente, pode dar resultados ruins, não esperados, e frustrando aquele ou aquela que veio procurar pelo procedimento para melhorar até a sua autoestima. Eu acho interessante isso que o senhor está falando, porque eu fiz uma cirurgia de ombro, o doutor Brice Bittencourt veio aqui no podcast, e todas as vezes que eu retorno, ele escreve um relatório para minha fisioterapeuta, a Camila. Então ele manda para ela, ele melhorou até tal ponto, eu preciso que você force mais em tal ponto, para que a gente consiga o resultado. Eu acho bem interessante essa forma. Eles não se conhecem, mas acho legal essa preocupação. Ele prepara um relatório, você vai levar para a fisioterapeuta, qualquer dúvida ela liga para mim, porque eu acho que o resultado da cirurgia dele vai ter o efeito com a fisioterapia dela. Eu acho legal essa comunicação. Acontece isso contigo também? Muito. Isso acontece muito isso com a gente. Eu vou avaliar um paciente e aí eu preciso do feedback do Dr. Dásio, e eu marco, mando foto, marco, a gente tá precisando rever isso aqui, e depois juntos, aí ele marca uma data, os dois juntos, vai ali e faz a conduta. Entendeu? Então, porque assim, a fisioterapia entende de tecido e trauma cirúrgico, né? A incisão cirúrgica é do médico. Então, eu acabo dizendo, olha, esse tecido, ele tá cicatrizando dessa maneira, ou ele, aqui nesse meio do caminho, ele teve alguma coisa. Então, ele precisa que o médico conduza e juntos, no mesmo campo, a gente vai direcionando para um melhor resultado do paciente. Eu passei agora recente, vamos falar, fiz a cirurgia de ombro. 2 meses depois, eu sofri um acidente e... Vocês já viram, né, que eu tô assim. Há 2 entrevistas eu estou aparecendo assim. Tive uma amputação, uma parcial de uma falange. E minha mãe também agora passou por uma cirurgia de prótese de joelho. Quando a gente falava, vou passar assim, 10, 15, 20 anos atrás, a gente falava cirurgia, era um Deus nos acuda. Que é aquele, nossa, eu vou entrar num centro cirúrgico. Olha, não sei o quê. Eu falo por essas 2 minhas experiências, mais a da minha mãe, que foi super tranquilo. Eu achei hoje os centros cirúrgicos tão humanizados que não é mais aquele clima de não sei se eu volto, sabe? O anestesista vem, conversa contigo, explica como vai ser, você vai apagar, você vai sentir uma queimação, caso eu tive que anular todo o ombro, o corpo de enfermeiros também, o próprio hospital, isso humanizou a ponto de deixar tranquilo. Nesse momento, por causa disso, tá mais fácil as pessoas entenderem que precisam ir para uma cirurgia e elas vão mais tranquilas? Olha, ainda tem muito tabu, ainda tem medo mesmo. As pessoas têm... E o grande inimigo das cirurgias é o vizinho. Olha, eu fiz isso, foi terrível. Eu conheço alguém que fez a cirurgia. É um amigão esse, né? Sempre tem o falso amigo que fala, às vezes não conhece. Eu conheço alguém que fez isso e aconteceu tal complicação. Você está falando em relação ao hospital, mas vai ao encontro uma coisa que eu falo muito em relação. Os nossos procedimentos são ambulatoriais. Aí a pessoa fala, puxa, você vai fazer no ambulatório, fora, num centro cirúrgico, fora do ambiente hospitalar? Não. A gente faz no ambiente, fora do ambiente hospitalar, mas com todas as condições que eu teria dentro do hospital. Ou seja, com monitorização multiparamétrica, com oxigênio, ambu, ou seja, todos os recursos, carrinho de paracardia, tem todos os recursos que eu teria dentro de um hospital, porque o paciente, eu não posso prescindir da segurança para o paciente. Sim. Em relação a isso que você está falando, o conhecimento e tudo, uma coisa importante também é o acolhimento. Isso a gente valoriza muito. Ou seja, tem um pessoal que fica nos bastidores,
e liga para paciente. Como é que você está? Olha, que às vezes o doutor não tem tempo de falar, ela não tem tempo de conversar, está tudo bem e tal. Ou seja, faz aquela busca ativa, que às vezes o paciente está sentindo alguma coisa, que está incomodando muito, mas não fala, fica sofrendo dentro de casa. E era simples, era só dizer, doutor, eu estou sentindo uma tonteira quando eu ando, eu estou sentindo alguma coisa, uma náusea, um enjoo e tal. E às vezes essa busca ativa, o paciente se sentir acolhido é uma das nossas metas, entendeu? Não só pela equipe técnica, como a equipe de bastidores. Isso acontece no ambiente hospitalar e é claro que no ambiente ambulatorial não pode ser diferente. Eu posso dizer assim, que nessa situação que eu tive aqui na mão, eu cheguei numa emergência. A minha cirurgia foi de emergência, então eu não escolhi o médico. Então, o que eu achei tranquilo foi, eu tive que aguardar 8 horas pelo jejum para fazer a cirurgia, mas desde o início foi a equipe de enfermeiros, vai ficar tranquilo, é assim, o médico que me atendeu, que não ia fazer a cirurgia, mas era um traumatologista, ele veio explicar qual era o tamanho da minha lesão, com calma explicou, felizmente, você teve uma amputação, como é que nós vamos tentar recuperar, vai ser assim, assim, o doutor que vem fazer aqui, ele vai te explicar como vai ser. Chegou o anestesista, já me explicou como ia ser a anestesia. Quando chegou o médico, tranquilo, ele me explicou tudo. Olha, foi isso que aconteceu e isso vai ser feito no seu dedo. Pode ficar tranquilo. Tá bom, então vamos embora. Tem que fazer mesmo. Então, isso me deixou tranquilo porque eu senti essa palavra perfeita, acolhimento. Isso. Então, já me deixou tranquilo para fazer a cirurgia, porque aí já não entro tenso, meu Deus, eu vou fazer uma anestesia. E agora, como vai ser? Exatamente. Você já entra assim, aquele negócio, eu vou entrar e não sei se eu saio. Agora, você vê as vantagens disso. Você disse que não escolheu o médico, mas eu tenho certeza que hoje você escolheria ele se precisasse. Sim. Né? Escolheria essa equipe. Sim. E hoje você seria aquele bom vizinho. Como é que foi? Eu tenho que operar o ombro. Opera com o doutor tal, com a equipe tal, que você vai ter uma experiência excepcional. Vai ser o bom vizinho. Fazer uma cirurgia na fase de grupos da Copa, jogo a toda hora, num sábado, ele vinha operar você 8 horas da noite. E no outro dia, no domingo, às 9h30 da manhã, ele tá no apartamento para lhe dar alta. Fala assim, caramba, ele veio... Só tem uma palavra que define essa situação: profissionalismo. Lógico, perfeito nisso. Doutora Tânia, o que a gente consegue na sua área identificar antes da cirurgia, já sabendo como vai ser a cirurgia, se um paciente vai ter mais ou menos dificuldade no pós-operatório? Uma entrevistazinha já descobre que é um cabeça dura, ou a própria cirurgia não, é uma cirurgia mais complexa, a gente vai ter uma fisioterapia mais longa, vai ser às vezes um pouco dolorosa no início. Dá para ter uma avaliação assim? Dá. Na hora do acolhimento, o paciente começa a falar da história dele, eu já começo a definir como vai ser esse pós-cirúrgico. A história do paciente me diz muita coisa. Se ele já teve cirurgia, ele já fez alguma cirurgia, que tipo de cirurgia ele já fez, qual é a cicatriz dele, como é essa cicatriz, como é que ele se reage a uma cirurgia, se a paciente já foi parturiente, como ela foi, como ela reagiu no procedimento cirúrgico. Isso me diz muita coisa. E aí, a partir daí, eu vou tendo noção de como eu vou reagir com aquele paciente individualmente. Se aquele paciente é mais ansioso, se aquele paciente é mais tranquilo. E aí eu traço uma maneira para conduzir aquele paciente talvez um pouco mais diferente do que o outro. Sabe? Que cada paciente é um atendimento individual mediante a história dele. Entendi. Mas também tem que deixar claro que dependendo da fisioterapia, tem dor. Isso é impossível não esconder, né? Não, você disse que não ia doer, tá doendo. A dor. Isso eu já vejo, eu pergunto pro meu paciente também como é a relação dele de dor. Porque a gente tem um limiar de dor individual. Tem paciente que ele sente dor no toque. Tem paciente que ele é mais tolerante à dor. A dor é um sinal que o corpo está agindo em defesa. Então, a fisioterapia hoje é reabilitação por quê? Porque eu não posso sentir dor. A dor ele leva a um processo inflamatório exacerbado. Então, o meu paciente ele vai até um limite. Ele sentiu dor para a fisioterapia. Não posso sentir que o paciente... O meu corpo vai reagir à dor com mais processo inflamatório. É uma reação do meu corpo. Então, não tem dor. Às vezes, tem paciente que tem um limiar de dor mais exacerbado. Mas, normalmente, o meu paciente é reabilitação. Na hora que ele sente dor, a gente para ali o atendimento. Doutor Daz, muito paciente pode chegar na hora e
refutar, não vou rodar, não vou fazer essa cirurgia, tem que fazer um convencimento muito grande. Isso pode acontecer, mas esse convencimento não é tão importante assim não. Se o paciente realmente não está seguro, o ideal é não fazer o procedimento. Tá? Mesmo que tenha tudo acertado. É pior você fazer contrariando o paciente que está muito ansioso. Às vezes a ansiedade não é do paciente, às vezes a ansiedade é da esposa, do marido, da mãe, que está numa ansiedade incrível, então você tem que trabalhar o acompanhante, ou a acompanhante, que trabalhar a ansiedade com a ansiedade dela. A gente faz uma avaliação psicológica, através de um questionário, né, para ver como a pessoa se sente em relação àquele procedimento. Então a gente vê uma coisa muito interessante, uma pergunta lá: você consegue se ver no espelho? Se vê há quanto tempo? No dia tive uma paciente que respondeu: eu não aguento nem me ver no espelho, porque eu me sinto horrorosa, por isso ela não está bem emocionalmente. Ela não está bem emocionalmente para fazer um procedimento. Não vai ser aquele procedimento que vai ser resolvido. Tá? É claro que eu estou satisfeito com a gordurinha a mais, que eu estou satisfeito com alguma coisa, mas aquilo não pode impactar a minha vida ao ponto de eu me recusar a olhar para o espelho, ou eu ficar pensando nisso várias horas durante o dia, que tem uma pergunta sobre isso também. Então, a gente identificando isso, a gente evita que esse paciente faça, oriente para não fazer o procedimento, porque não é o ideal. Tá? E tão importante quanto isso é orientar também o paciente para não fazer nada por conta própria. Já aconteceu, infelizmente, paciente por conta própria, alguém, a vizinha, um conhecido, falou: use ventosas. Existe um tratamento com ventosas. Mas com um especialista. Isso. Só as ventosas têm contraindicação absoluta após uma minilipoaspiração, porque o tecido está todo inflamado, e se você faz uma sucção, você faz pressão, você deforma o tecido todo e induz a formação de fibrose, que é uma complicação no pós-operatório. Então, isso tudo já tem que ser visto no pré-operatório, na conversa, antes de programar um procedimento. É legal a entrevista com vocês, porque a gente está envolvendo aqui cirurgia e fisioterapia, e eu estou envolvido nisso assim, dos pés à cabeça nos últimos 3 meses. Mas eu não posso negar o fato de haver uma boa conversa antes da cirurgia, quando eu já estava no meu limite de dor com a lesão, sem entender o que era a lesão. Não, então vamos fazer o quê? Vamos fazer uma ressonância. Quando eu vim com o resultado, o doutor Brice olhou e falou: parabéns, nós vamos para a mesa de cirurgia. Você tem 2 ligamentos com rompimento de mais de 70%. A sua cirurgia é assim, assim, assim. É uma recuperação chata, ela é dolorosa no início, eu não posso te negar, mas você vai ter uma reabilitação completa desde que você faça o acompanhamento correto. Aí quando eu vou para Camila, é longa, é um pouco dolorosa, porque você vai refazer o movimento do braço, lesão, mas a gente vai conseguir resultado, desde que você siga a risca tudo que a gente planeja na fisioterapia. Então, os dois, comigo, funcionou. Me deixou tranquilo para a cirurgia, não me assustou, porque eu passei por eu fui entubado, mas se ele dissesse que eu seria entubado, sabendo de um histórico na família, eu ficaria tenso. Ele não falou. Cirurgia tranquila, já tudo planejado, já saí do hospital com todo o planejamento, quando eu vou começar. No caso da minha mãe, ela já começou a fisioterapia no dia seguinte à cirurgia, pelo tipo de cirurgia dela. Então, trabalhou os dois juntos. Então, minha mãe hoje subiu escada. Quem botou prótese 2 dias atrás. Sim. Já com a fisioterapia, já com o trabalho cirúrgico, uma senhora de 73 anos fazer uma cirurgia de prótese de joelho, há todo um corpo clínico por trás para deixar a paciente, família tranquila e saber, a recuperação está ali, os objetivos vão ser esses. Falamos um pouco de cirurgia, mas eu queria entender um pouco da especialidade de cada um, e aí a gente entra primeiro, doutor, eu queria entender, na sua especialidade a gente cita a mini lipo e a mini abdominoplastia. O que é isso primeiro? Os nomes são grandes, mas a coisa não é tão complexa assim. Que a terminologia médica normalmente tem grandes palavrões. Tem o mediquês e o juridiquês. Tem o mediquês, juridiquês e fisioterapia, com certeza tem. A mini lipoaspiração,
é um procedimento semelhante à lipoaspiração convencional, que é feita em hospital sob anestesia geral. Só que ela é feita sob anestesia local e não pode pegar uma região muito grande. Você pode, se eu fizer abdômen, eu vou fazer o abdômen naquele dia. Se eu fizer o dorso, só o dorso. Não dá para fazer várias regiões, porque tem uma limitação, porque é feito sob anestesia local. Você fala, pô, anestesia local? Sim. Existe uma solução de anestesia chamada solução tumescente de Clay, que é uma solução que foi planejada para fazer esse tipo de procedimento. E você consegue anestesiar toda a área do abdômen sem abrir mão de monitorar eletrocardiograma, frequência cardíaca, saturação de oxigênio, pressão arterial aferida regularmente durante todo o procedimento. Né? Então, a mini lipoaspiração é a aspiração da gordura através de cânulas por pequenas incisões, bem pequenas mesmo. Aí as pessoas falam, pô, será que essa cânula não pode furar, entrar dentro da minha barriga, furar o estômago, furar o intestino? Isso é uma pergunta que muita gente tem, essa curiosidade, né? Primeira coisa, por mais que o cirurgião seja sem habilidade, ele não consegue. Porque as cânulas de aspiração, elas têm ponta-romba, elas não são cortantes. Não tem como penetrar. Tem que ser feito primeiro a incisão para colocar ela. Se eu não fizer a incisão, ele não consegue penetrar na gordura para aspirar a gordura. Ele não tem capacidade de furar nem a pele, quanto mais a aponeurose, que é a camada mais profunda, que vai proteger todas as vísceras do abdômen, por exemplo. Né? Então, a gente desmistifica esse medo. O doutor pode sem querer errar a mão ali, enfiar para fora e furou meu estômago, furou meu intestino. Isso não é possível. Porque o tipo de material que é utilizado, que é a cânula de aspiração, é ligada a um aspirador eletrônico, que vai fazer pressão, vácuo para aspirar a gordura, ele não tem essa capacidade de perfurar, de invadir tecidos. Não tem esse risco, mesmo que o médico fosse um profissional sem habilidade para isso. E a abdominoplastia? A mini abdominoplastia. Bom, a abdominoplastia convencional, que os cirurgiões plásticos fazem, ela pega vários planos. Não pega só pele e gordura, pega pele, gordura, aponeurose, músculo. Faz uma aplicatura da musculatura, solta toda a pele e a gordura até lá embaixo. Seria aquela cirurgia que transforma a caixa d'água em tanquinho? É mais ou menos isso. Tem uma caixa d'água. O que a gente chama de mini abdominoplastia? É a retirada de fusos de pele e gordura, tá? Faixas, reduzindo aquela camada com muita flacidez. Que às vezes você fala, eu quero fazer a mini lipo, mas a paciente já tem até um abdômen avental, ou seja, você tem uma dobrinha por causa de gravidez, 2, 3 gravidezes que ocorreram antes daquele procedimento. Então ela já tem aquela flacidez natural. Quando eu aspirar a gordura, essa flacidez vai se acentuar. E a mini abdominoplastia é um procedimento estético cirúrgico, que você tira essa faixa sob anestesia local também, lá embaixo, deixando a cicatriz dentro, na altura mais ou menos da calcinha, para não ficar... E o mais fino possível. Mas, doutor, a gente pode deixar claro também para as pessoas não fazerem confusão que isso não é obrigatório. Não é um poder de emagrecimento. Emagrecimento é uma coisa, fazer uma correção através de cirurgia é outra coisa, né? Vou fazer para emagrecer. O que você falou vai ao encontro de uma coisa que eu sempre gosto de bater firme sobre essa tecla. A mini lipoaspiração, a mini abdominoplastia não são procedimentos de emagrecimento. Existem profissionais especializados, nutrólogos, nutricionistas, em emagrecimento. A mini lipoaspiração, a mini abdominoplastia é para aquela pessoa que conseguiu emagrecer, só que tem aquela gordura indesejável, que ela não consegue se livrar. E aí sim, aquela gordura localizada, a mini abdominoplastia, a mini lipoaspiração, são procedimentos que vão ao encontro dessa necessidade. Doutor Dani, o que depois do procedimento, no seu trabalho, o que acontece com o corpo quando ele começa a reagir um pós-operatório que entra o seu trabalho? Como é que é esse primeiro momento após a cirurgia? Pronto, logo após a cirurgia, a gente entra na cascata inflamatória, né? Isso é normal, fisiológico em qualquer procedimento cirúrgico. Nem que seja ortopédico, como também na cirurgia de estética. Ela é programada
mas o corpo não vai encontrar essa programação. Você programou a cirurgia, mas seu corpo vai reagir ao trauma, ele seja qualquer um. E ele reage a esse trauma. O inchaço, o edema que está ali, ele é reação fisiológica ao trauma. E nesse momento, a gente tem que conduzir esse processo inflamatório sem agredir. Quando você fala da dor, se eu agredir nesse momento, o meu corpo diz, eu preciso me proteger. Alguém está me agredindo de novo e ele inflama mais. Então, a gente vai para todas as fases cicatricial, respeitando as fases cicatricial, respeitando a fisiologia do corpo e agindo nesse momento. Então, no primeiro momento do processo cicatricial, aquele momento do ato cirúrgico, depois a gente já começa a conduzir de uma maneira adequada, com conhecimento específico, sem agredir mais, mas conduzindo certamente naquele processo inflamatório. Depois ele passa para um processo que você já começa a cicatrizar. E aí a gente já muda toda a conduta e vai mudando, respeitando o processo cicatricial desse corpo. Deixa eu entender só uma coisa. Primeira fase, vocês amenizam os efeitos colaterais. Vamos chamar os colaterais que nem sempre são programáveis. Cada pessoa vai reagir de um jeito, né? Sim. Isso. No meu caso, a minha cirurgia, no caso do dedo, o médico disse, olha, provavelmente você vai ter estas reações. Uma das primeiras que ele falou, você vai ter a síndrome do dedo fantasma, porque não tem mais a pontinha do dedo, você vai ter a sensação de que ele está aí, mas não se preocupe em relação à inflamação, vai ter um inchaço, vai ter o edema. O importante é que a gente não tenha secreção, a gente vai estar com os anti-inflamatórios, o antibiótico funcionando. Até agora correu tudo bem, mas pode também sair um pouco do controle. A pessoa, o próprio corpo, você tem que mudar a rota, né, de planejamento. Tem que mudar a rota. Porque, assim, tem paciente que ele já vem inflamado, porque o próprio alimento inflama. Então, como é uma cirurgia programada, a gente pode também já orientar esse paciente a desinflamar um pouco. Para ele só inflamar o trauma cirúrgico. E aí, se ele desinflama um pouco, ele não tem inflamação desacerbada. Mas acontece, tem um paciente com a inflamação um pouco mais desacerbada, ou aquele paciente que ele não entende, ele vai massagear. E aí vê o marido, o incômodo do trauma. Isso quer aliviar. Você sente esse incômodo um pouco, esse desconforto. E aí você pede pro marido fazer massagem. Só que você tá entendendo que ali é um trauma. Por mais que o marido esteja fazendo, ou alguém esteja fazendo com a melhor das intenções, o seu corpo não vai agir das melhores das intenções. A senhora falando isso, eu lembrei de uma coisa. Quando eu tava com o ombro doendo, eu pedi pra... Eu pensei, tem aquelas máquinas, aquela pistola de massagem, né? Eu pensei, não, pedi pra minha esposa passar. Só que aí eu fiz a pergunta, Camila, eu posso? Ela disse, faça isso, eu lhe mato. Você vai estragar tudo que a gente fez. Exatamente. Mas não é negócio de massagem. Não, filho. O que tu faz aqui é uma coisa específica. Tu quer estragar tudo. Eu não imaginava que tinha esse... Vai provocar um trauma numa área que já tá eu não imaginava isso. E aí é bem isso, né? A gente quer buscar uma coisinha caseira pra... Exato, pra aliviar o que você tá sentindo. E às vezes aquilo ali piora, né? Você acaba... o que o fisioterapeuta construiu, em um minuto você desconstrói tudo. No outro dia o paciente tá com mais seroma. Aí você tem uma intercorrência com uma complicação por não ter entendido o que não podia fazer. Nessa hora, vale muito aquilo que eu disse, né? O paciente, ele acaba sendo impaciente. Não, eu vou botar o gelo aqui, não bote o gelo agora. Eu imaginava, não, posso botar gelo várias vezes por dia. O médico disse, não é bem assim não, você não pode botar gelo toda hora não. Tem os momentos. E aí eu caio muito para aquelas receitas caseiras, né? A tia que fala, toma um chá disso. Às vezes um chá estraga tudo, né? Funciona de um jeito ou de outro. Não quero puxar a sardinha, mas realmente é necessário a fisioterapia pós-operatória, porque para mim foi novidade. Então eu respondi que não sou fisioterapeuta. Eu imaginava que era fisioterapia assim, é um trauma, mas um pós-operatório eu nunca tinha imaginado isso. Eu não sabia, né? É melhor responder porque eu não sou fisioterapeuta. Ela vai parecer que ela está puxando para a sardinha dela, né? Mas tu já precisou também. Eu preciso, claro. Olha só, é importantíssimo, é primordial o fisioterapeuta no pós-operatório. É como ela estava falando, no pós-operatório você fica muito inflamado. E na cirurgia estética ainda tem um agravante a mais. Você não pode encher o paciente de anti-inflamatório. Vou dar um anti-inflamatório para não inflamar. Porque o próprio anti-inflamatório pode causar, pelo menos nos primeiros 15 dias, pode causar muitos problemas. Ele pode aumentar a incidência de seroma, seroma é coleções líquidas. Então, o grande anti-inflamatório que nós usamos é o fisioterapeuta, que com suas mãos consegue atenuar
aquela reação inflamatória toda que está acontecendo naquele tecido que foi manipulado. Consegue diminuir até o uso de remédio? Sim. Consegue. Porque o nosso corpo, ele tem mediadores, né? Quando você reduz o processo inflamatório, o corpo vai ali para reduzir a dor. Quando você tá, por exemplo, você chegar lá na fisioterapia, eu vou lá para você, tá com a dor no ombro, a fisioterapia vai falar, manipula, a sua dor não baixou? Não reduziu o quadro de dor? Então a gente consegue liberar a endorfina com uns movimentos. O próprio corpo vai lá e reduz o mecanismo de dor. Porque ele reduziu o mecanismo inflamatório. Pode ser. Eu tive um pouco de fibrose, mas eu tava paralela, era massagem, movimento e analgesia. Então, quando ela fazia a massagem, nossa, sumia a dor por horas, aí depois ele volta, porque eu tô ainda num processo, 3 pinos, né? Atenuando a sua inflamação. E muita coisa, os alimentos pioram também, alguns alimentos, açúcares, leites, tem alguns alimentos que em excesso podem contribuir para você ficar mais inflamado. E tem algumas coisas que muita gente não sabe, como, por exemplo, o ômega 3. O ômega 3 que tem na sardinha, que tem no atum, eu vou tomar ômega 3. É muito bom, porque ele ajuda a reduzir o processo inflamatório. Durante o processo inflamatório, seja qual for, eu costumo dizer que cirurgia é uma agressão do bem. E quando ele leva uma facada, você vai ter uma reação inflamatória. Mas quando eu levo um corte de bisturi ou uma aspirada por uma mini lipoaspiração, eu tenho também uma reação inflamatória. O organismo não sabe que aquilo ali é uma coisa que você fez com uma boa intenção. Respeitou a anatomia e tudo. Durante esse processo inflamatório, ela falou, tem várias substâncias, cininas, várias substâncias são liberadas ali que aumentam o processo inflamatório. E tem uma substância importantíssima na inflamação, chamada ácido araquidônico. É um nome feio, também conhecido como ômega 6. E aí, quando você toma o ômega 3, é uma coisa, um suplemento alimentar, o que o ômega 3 faz? Ele substitui naquela reação inflamatória o ômega 6, que é o ácido araquidônico, produzindo uma inflamação menor. Então, olha só, um suplemento alimentar diminui uma inflamação natural. Então, quando a pessoa não entende, o doutor me passou ômega 3, para quê? Está passando uma substância que substitui naquela cadeia de reação inflamatória o ômega 6, que dá uma inflamação muito grande. Que dá toda aquela reação que ela acabou de falar, estava citando. A gente está falando exemplo. A gente está falando aqui de cirurgia estética, que é uma coisa planejada. A cirurgia de emergência, ok, não tem jeito. Um paciente procura vocês dois. Quanto do planejamento pré-operatório? Já sabemos o que vamos fazer, que dia vamos fazer, temos um tempo para se preparar. Quanto desse pré-operatório tem influência no resultado pós-operatório? Como é que vocês conseguem já preparar a pessoa? Mude a alimentação, comece a fazer um movimento, comece a preparar a cabeça, porque eu sei que a ansiedade é a pior coisa para quem vai fazer uma cirurgia. Quanto isso percentua num resultado, um bom resultado lá na frente, quando vocês fazem toda essa preparação, já sabendo que vai ser a fisioterapia, o que você vai preparar, quanto vocês conseguem? É muito importante esse pré-operatório. E aí entra o acolhimento. E aí entra não só o aspecto técnico do médico, da fisioterapeuta, existe o pessoal também do que fica por trás dos bastidores, que também conversa, explica, encaminha orientações já feitas previamente por escrito, para o paciente já indo seguir aquelas orientações, sabendo, primeiro, não tome muito café, bebida alcoólica, tente evitar durante algum tempo, os resultados são muito melhores. Ou seja, essas orientações todas são feitas no pré-operatório, e é claro que por mais que a gente faça, eventualmente pode acontecer do paciente não seguir adequadamente, e tem também a individualidade. Tem pessoas que reagem muito bem a uma reação inflamatória, um pós-operatório, tem outros que já não reagem tão bem. E aí você me pergunta, doutor, quantas sessões de fisioterapia? 10, 20, 30? Eu tô indo para 60. Não é matemático. Isso não é matemático. Há pacientes que precisam de pouquíssimo acompanhamento do fisioterapeuta, porque ele não inflama muito. É uma característica individual dele. E há pacientes que vão precisar durante um período muito longo, às vezes até meses,
Entendeu? Pelo menos uma vez por mês o fisioterapeuta vai lá, manipula aquele tecido para ter o melhor resultado. É individual. A avaliação individual, o resultado também é individual. Eu ouvi o Dr. Brice de uma forma bem engraçada, meio dando bronca, mas às vezes engraçada. Ele falou: a sua fisioterapia, eu estou planejando no mínimo 60 sessões. Eu falei: oi? Ele falou: e não reclama que pode chegar a 80, pode chegar a 100. Eu só vou liberar quando você tiver 100% do seu movimento. Não reclama que você vai continuar. Falei: bom, vamos lá, né? Não tem o quê. Doutora Daniela, eu deixei aqui separado uma pergunta que eu achei muito legal quando eu estava elaborando, que eu pesquisei e eu achei interessante isso. Que a fisioterapia, além de ser um pós-operatório necessário para que a cirurgia em si dê certo, ela tem uma coisa que trabalha com a felicidade da pessoa, porque há há o toque, literalmente. Esse cuidado, a pessoa sente acolhida, a pessoa tá ali cuidando, você tá tocando. Aí é tipo, o hormônio da felicidade atua porque tem a pessoa ali que tá ali, você tem o contato de mão, lhe cuidando. Isso existe mesmo. Existe. Temos um sistema simpático e parasimpáticos ali atuando. Então, quando a gente está um paciente um pouco mais agitado, o toque tem que ser muito mais suave, para que esse sistema ele entre num processo de relaxamento. Isso acontece com todo mundo. Então, você tem que ter esse feed, né? O paciente, aí a gente já começa a, não exatamente num trauma cirúrgico, mas às vezes eu começo a relaxar o trapézio, às vezes pegando na mão do paciente. Exatamente, para esse sistema, ele está entrando no sistema de relaxamento. E aí, depois, quer dizer, acontece, isso é normal, e ele vai rebaixar com um estado de relaxamento, e eu vou para o trauma. E eu consigo não só a confiança dele, como no estado de relaxamento e o resultado. Tem paciente que não deixa nem tocar, né? No início chega. Aí, como eu tenho 22 anos, eu tenho um feed. Então, eu já vou entendendo. Cada paciente é muito individual. Então, eu já sei aquele paciente, como eu chego nele. De que maneira eu vou chegar naquele paciente, né? Ele não deixa tocar, mas tem alguma coisa que ele vai deixar a abertura para mim chegar. E eu vou chegar nisso aí, para chegar até onde eu quero. Eu entendi um pouco disso porque eu fui relutante no início da minha fisioterapia, não deixar. Até que eu ganhei a confiança, eu não conhecia a fisioterapia, eu também fui entender. Aí é pequenininha, mas tem uma mão pesada, tem uma mãozinha pesada, mas hoje tá tranquilo, eu já consigo entender o que ela... E os resultados apareceram, mas eu achei que... eu pesquisei isso e ela tinha comentado. Relaxa, você precisa estar feliz, que aí a fisioterapia rola tranquilo, você não vai sentir... Medo. Sem medo. Eu queria entender agora outra coisa que a gente falou aqui no início, que aí eu queria como funciona. Primeiro, como funciona o cirurgião, e aí eu queria entender a fisioterapia também. É um tema meio polêmico, que é cirurgia íntima. Aí vem na cabeça milhões de coisas do que poderia ser. Ela é muito marcada, você fala isso, ela tem muito preconceito ao redor. Mas exatamente o que é e quando ela é necessária fazer. Porque, lógico, a cabeça aqui funciona milhares de coisas. Né? Existe uma angústia que muitas mulheres trazem sozinhas, não confessam nem para os seus maridos, e está relacionada com a sua genitália. Na genitália feminina, você tem os pequenos lábios, os grandes lábios, que é aquela parte mais altinha, que muita gente não conhece, lida, mas não identifica bem a anatomia feminina. Os pequenos lábios, algumas mulheres têm eles deformados, muito grandes ou assimétricos. O direito muito grande e o esquerdo pequenininho. Aí você fala, então isso aí é estética, não tem problema. Não, cria problema, porque se ele estiver grande, ele roça na roupa íntima, gera desconforto, gera dor. E tem o aspecto da autoestima também. A mulher se sente mal, porque ela sabe que aquela parte dela está deformada, ou grande demais, ou assimétrica. E a maioria das mulheres não sabe que isso tem uma solução muito simples, que é um procedimento chamado ninfoplastia, feito sob anestesia local. Qual o inconveniente da ninfoplastia? Que tem que se abster do sexo durante uns 45 dias. Que é uma área muito delicada, que tem também inflamação, que tem que ter um cuidado especial, roupa de algodão, ou seja,
mas é um tabu que precisa ser quebrado também. Então, nesse aspecto tem duas situações. Tem um aspecto visual, mas também tem um aspecto funcional. O que causa problemas. Que na verdade, é o mais importante. É o que incomoda mais muitas mulheres. E que elas não dividem com isso. Às vezes não tem coragem de conversar nem com suas próprias amigas. Nas situações de cirurgias dessas, tem indicações de um ginecologista também, né? Você precisa, porque você está tendo problema, inflamações. Pode ter, ou pode ter da própria paciente que ela já traz essa história. Olha, toda hora inflama, toda hora fica irritado, aqui fica irritado. Eu não gosto porque um lado é muito maior que o outro, eu tenho vergonha. Aparece no biquíni. Eu tenho vergonha, aparece no biquíni, entendeu? Então, geralmente, para a própria paciente, ela já traz o histórico dela médico. Não precisa necessariamente o ginecologista indicar. Ela mesmo já traz o histórico de inconvenientes para ela, do quão aquilo está sendo ruim para a vida dela. A gente falou íntima, mas não necessariamente pode estar ligado à genitália. Às vezes o seio também faz parte do processo, né? Ela tem faz parte, mas aí é outro profissional que vai lidar com isso. Mas também pode ocorrer, sim. E homens também têm tipo de cirurgia? Homens insatisfeitos com o diâmetro do seu órgão genital. Na maioria das vezes, isso é mais de ordem... É mais psicológico do que propriamente uma constatação anatômica. Muitas vezes você vai examinar um homem, a genitália dele é normal, não tem nada demais, não é muito pequena, não é um micropênis, nada disso. Mas tem um problema da autoestima também. E aí existe o processo de preenchimento, harmonização genital masculina com preenchimento. Eu faço com ácido hialurônico. Existe o preenchimento definitivo que é feito com PMMA. Mas eu na minha prática, não uso, porque o PMMA dá um resultado definitivo, mas quando complica, a complicação é muito grave. Porque ele pode levar à isquemia daquele tecido todo e perder a pele do pênis. É uma coisa que eu não gosto de fazer. O processo é o mesmo. Aí eu uso o ácido hialurônico, um ácido hialurônico próprio para isso, que fica ali de 1 a 2 anos. É uma substância que é produzida pelo teu próprio organismo, mas sem efeitos. Que não tem... É reversível. Com uma substância chamada hialuronidase eu posso desfazer aquilo caso fique uma deformação, caso o paciente não fique satisfeito, e ele aumenta o diâmetro consideravelmente do pênis dele com injeção sob uma anestesia local. Aí a pessoa fala, então vai ter que injetar uma agulha no pênis todo, que dor. Não, é na base do pênis, não tem agulhada no pênis. E aí você anestesia, fica totalmente dormente, você pode fazer o procedimento com tranquilidade. A recuperação é muito rápida, 8 dias após já pode voltar a ter atividades sexuais normais e não interfere na ereção, não interfere na sexualidade masculina, muito pelo contrário, às vezes melhora porque melhora a autoestima. Existe lipoaspiração íntima? Às vezes por excesso de gordura? Existe, sim. Uma coisa que a gente eventualmente faz é a mini lipoaspiração da região pubiana. Às vezes a mulher tem um monte de ventos muito proeminente, fica envergonhada quando está usando biquíni, que aquilo chama muita atenção, é muito alto. A gente pode fazer a aspiração daquela gordura excessiva na região pubiana da mulher. Tá? Doutora, agora, como funciona numa situação dessa de uma recuperação de fisioterapia? Porque aí me veio por desconhecimento, assim, faz uma cirurgia íntima, lógico, tem uma incisão, um corte, pontos, mas como é que fica uma situação dessa? Porque é uma região onde não para, literalmente, a pessoa ela vai fazer urinar, vai fazer essa necessidade dela, mas ela precisa fazer o tratamento. Como é que é feito um planejamento para que ela não tenha um revés após a cirurgia? Logo depois a paciente vem, né? Apesar de ser uma área pequena, mas existe um trauma. O trauma, não existe trauma pequeno ou grande, o corpo reage da mesma maneira.
Como é uma área que a gente não tem tanta mobilidade, então a gente faz todo o tratamento aí, dá para o paciente voltar às suas rotinas, né? Ele começar a fazer suas atividades laborais. Não atividade, aí o médico vai ver o que é melhor na questão da atividade sexual, mas a atividade laboral é da cara, ela não tem movimento. Então você faz só a reabilitação ali e conduz esse paciente. Nesse caso, um tipo de fisioterapia também encontra no paciente uma resistência, porque é uma coisa que já envolveu muito, né? Já passou pela cirurgia, às vezes tem o tabu, não, mais uma pessoa que vai ter acesso ao meu corpo, vou ter que entender que faz parte. Nesse caso, já desde o início ela já vai ter que saber que vai fazer parte do processo? Desde o início já tenho esse contato com a paciente, até porque é bom a gente já criar um laço ali, né? Já que eu vou estar com ela depois em uma região que, dependendo de como ela tem uma história com aquela região, é uma região que traumatizou ela de alguma maneira, então a gente acaba contendo essa relação antes, porque depois eu vou estar com ela, eu tenho que entender o que realmente traumatizou ela, até para eu saber de que maneira eu vou me colocar, até nas palavras mesmo, que é o paciente às vezes que já está com um processo, assim, que eu posso dizer, aquilo não te fez bem psicologicamente. Então a gente tem que saber conduzir, às vezes, todo o pós-cirúrgico de uma maneira, até na maneira de se colocar, e não só a questão técnica. Eu já tive outros profissionais da área de medicina que passaram por aqui, mas eu queria saber de vocês. É angustiante para profissionais como vocês perceberem que até chegar à cirurgia, o quanto que o psicológico da pessoa está destruído por tabu, por preconceito, por rejeição. Como é que vocês conseguem acompanhar isso? Por desinformação. O grande inimigo, pelo menos eu falo do médico, o grande inimigo atualmente é o Dr. Google. As pessoas agora tendem a tentar se instruir antes de procurar um profissional, seja médico, seja fisioterapeuta, seja odontólogo, seja nutricionista, a procurar o conselho do Dr. Google ou de uma inteligência artificial, que não substitui de maneira alguma um profissional que tenha experiência e conhecimento naquela área, né? E aí muitas vezes vem com conhecimentos deturpados que realmente a gente tem que desfazer isso tudo, fora o vizinho que dá aquela orientação inadequada, fora o que a gente cria, coisas que a gente cria na própria nossa cabeça, nossos medos, a gente imagina que vai ser assim, de maneira ruim, o sofrimento, muita gente antecipa. A ansiedade, na verdade, nada mais é que a antecipação do sofrimento. A pessoa antecipa uma coisa que pode nunca acontecer. Então, a gente tem que lidar com isso. A gente falou de cirurgias, mas vocês trabalham com mudanças, né? Como é que vocês conseguem ver isso, não? Como eu trabalho há mais de 22 anos, hoje eu falo o seguinte, que você mudar, você é uma saúde mental, né? Tem algo em você que está te incomodando a tal ponto que tira a sua vida social. Então, quando tira você da vida social, ele tirou o seu bem maior. Então, a cirurgia estética, ela não é só uma cirurgia estética, ela é devolvendo a você sua qualidade de vida. E só quem sabe é quem passa. Então, ao longo da vida, eu vi muitas histórias. Eu vi histórias de pessoas se sentir culpadas porque estava fazendo a cirurgia, porque um filho morreu e ela foi fazer a cirurgia. Mas ela estava tão mal, que a cirurgia ia devolver a ela algo que ninguém ia devolver, mas que ninguém iria entender. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de acolher esse paciente de tal maneira que eu paro o atendimento e vou conversar. Eu poderia até acrescentar, dizer que falta empatia. Porque, no caso da cirurgia íntima, ninguém está sabendo, só a pessoa. Então, às vezes, no caso de uma mulher, ela não consegue nem se relacionar porque ela tem vergonha. Ela não consegue criar um relacionamento com uma pessoa porque ela tem vergonha, um trauma daquela região íntima dela. Então, ela não literalmente vive. E só quem tá ali sabe o que tá passando, né? E aí, a única pessoa que ela conta é a físio. O fisioterapeuta, tem casos que ela não conta nem pro doutor. Sim. E tem casos que ela conta pra mim. Naquela hora não é só um atendimento, é olhar o ser humano de uma maneira diferente. Sem criticar, sem dizer pra ele que ele estava errado, mas entender o porquê que ele buscou, entender ele como um todo. E às vezes a fisioterapia, para todo tratamento, a gente vai sentar e vai ouvir. Você acabou de falar uma palavra mágica chamada empatia, que não é só na medicina e na fisioterapia. Tudo. É tudo, na vida. Tudo. Na vida, né? Se você quer ser uma pessoa melhor, você tem que desenvolver a empatia. Você tem que se imaginar no lugar
daquela pessoa, como ela estaria se sentindo? É bem assim. Vocês dois da área de saúde, eu sempre tive esse cuidado aqui no podcast de ter todo mês alguém da área de saúde. E eu queria de vocês o que eu já perguntei para outros, vou entrar nesse tema que eu perguntei para outros, que eu acho de extrema relevância, e eu gostaria que vocês prestassem atenção mais uma vez. O poder dessas respostas para muita coisa que a gente precisa esclarecer. Para os dois, qual o risco do paciente que escolhe o procedimento pelo preço? Bom, é complicado, né? Você tem que reconhecer, você tem que escolher o procedimento pela qualidade, pela confiança que você tem naquele profissional, independente de preço, né? Se você pensar em preço, seja qualquer coisa, seja uma atividade profissional, seja um produto, você corre o risco de, comprando por um preço aquém daquele que está sendo cobrado no mercado, de comprar um produto de má qualidade. A mesma coisa em relação à atividade profissional. Você corre o risco também de não ter aquele atendimento adequado. Então, a preocupação não deve ser a principal. É claro que a pessoa não deve rasgar dinheiro. Vou fazer qualquer preço. Não é isso. Ou seja, o preço tem que estar dentro da razoabilidade, mas não pode ser o primeiro fator. O primeiro fator realmente é a confiança, é a qualidade, é exatamente o que você vê se o profissional te entende, ou seja, se ele tem realmente empatia, se ele tem de coloca no seu lugar para entender o que você realmente quer, o que você precisa. A área de vocês é boa porque funciona muito a indicação. É uma área que não tem como você ir de olho fechado. Alguns casos não tem como. Sim. Não tem como. Você ter que escolher aquele, mas a indicação vai valer muito, né? Aí às vezes a pessoa fala, não, mas eu achei um ali que era metade do preço. É onde a gente vê essas coisas que a gente vê no jornalismo aí, de profissional de tudo quanto é tipo. Principalmente hoje os médicos tiktokers, né? Que é o que mais surge. Aí nesse ponto entra também uma coisa que vocês disseram. No caso de vocês, é um tratamento, uma cirurgia ambulatorial. Sim. E aí a gente entra nesse ponto. O que vocês indicariam, que vocês orientariam para que uma pessoa que está procurando um procedimento cirúrgico, microcirúrgico, mini lipo, abdominoplastia, vou acertar, e também a fisioterapia, o que eles precisam observar em relação ao consultório, à clínica, ao CRM, ao registro do profissional de fisioterapia, o que ele precisa tomar cuidado para não entrar. Eu fiz essa pergunta para tatuador, eu fiz a pergunta para esteticista, para cuidado com a fachada que é furada. O que vocês poderiam indicar? Bom, primeiro, a relação do profissional com você. Isso é importante. Depois, diante do discurso, da conversa, se ele inspirou confiança. E uma coisa que muitas vezes eu tenho que esclarecer. A avaliação ela é importantíssima, é primordial também, porque nem sempre a pessoa tem indicação de fazer uma mini lipoaspiração ou mini abdominoplastia. Outras vezes, a indicação é fazer um procedimento estético convencional, cirurgia plástica e tal. E isso é esclarecido. Não é iludido o paciente. Olha, no seu caso, melhor seria fazer uma abdominoplastia convencional. No seu caso, melhor seria... No seu caso, não tem indicação nem de mini lipoaspiração, nem de porque você está com um índice de massa corporal maior do que o necessário. Você está com sobrepeso importante. E aí eu esclareço. Não é um procedimento de emagrecimento, é um procedimento complementar para resolver aquilo que o emagrecimento não foi suficiente para resolver. Então, o paciente deve ver isso tudo. Nessa conversa, se isso aí vai ao encontro do que ele ou ela espera, né? E a escolha deve ser feita dessa forma. E às vezes acontece que, infelizmente, não houve a química, como o pessoal fala na gíria, né? O paciente não sentiu a química,
doutor Dado, você desculpe, mas eu vou continuar procurando. Isso pode acontecer. A gente tem que ter na mente que nós não estamos lidando com uma barriga, nós estamos lidando com umas costas, não estamos lidando com um monte pubiano ou uma genitália que está com problema. Nós estamos nos relacionando com seres humanos que são muito mais complexos e completos. Quando eu estou falando com um paciente, eu não estou falando só com a doença dele, eu estou com o problema dele, o que está afligindo ele. Estou falando ele como um todo. Isso levando em conta, inclusive, as pessoas do seu relacionamento. Marido, esposa, filhos, tudo está envolvido. Enquanto aquilo influencia naquele procedimento que está para ser realizado, se será viável a sua realização ou não. Sergipano é vaidoso? É tanto que é extremamente vaidoso. É uma cidade, aqui é bem pequeno, você mediu a quantidade de cirurgião plástico, aqui tem mais de 200 cirurgião plástico. Que não é daqui da região, porque eu conheço vários, né? Eu conheço várias pessoas do Brasil todo. E aqui no concentro o maior índice deles, no menor estado. Caramba! Então o sergipano gosta de... Sergipano gosta. Gosta de estética, mas também gosta de se cuidar, né? Não, é vaidosinho, né? Eu posso falar com isenção, porque eu não sou sergipano, sou carioca. Mas o sergipano, ele cuida muito da estética, da aparência, cuida de si mesmo. Né? Não é só vaidade, é se sentir bem consigo mesmo, e isso a gente identifica, tanto nos homens sergipanos quanto nas mulheres sergipanas. Eu vi uma notícia há um tempo atrás, não tem mais ou menos tanto tempo, foi pouco tempo atrás, que proporcionalmente nós somos a capital que tem o maior número de pessoas com atividade física. Exatamente. Você vê nas academias? A rua mesmo. Você vê como cresceu as corridas aqui. Você vê muita gente fazendo corrida. Exatamente. Mas aí na hora uma característica cultural do Estado. Mas também eu não posso escapar da pergunta. Chega paciente lá, não, eu quero virar uma Gisele Bündchen aqui. Quero virar um Brad Pitt. E existe aquela confusão, né, pessoal? Vê a imagem do modelo e tudo, e quer adequar a sua anatomia, que nem sempre a anatomia está de acordo com aquilo. Eu até entenderia, mulher, ela é sempre mais vaidosa. Sim. Mas eu vou falar, homem, como é que tá? Tá na mesma linha? Você tá chegando lá. Os homens hoje, o homem moderno hoje em dia é muito mais vaidoso do que no passado. Eu recentemente fiz uma entrevista aqui com um barbeiro, o Vitor, e aí a gente brincou isso, né? Que antigamente o cara só ia fazer barba. Hoje ele trata a barba, é creme pra cá, é creme pra lá, aí já passam na pele. Porque disse, rapaz, antigamente, os armários no banheiro, a gente fica só com 5%, Sim. né? Hoje já começa a disputar. Começa a aumentar. Começa a quantidade de creme hidratante e tal. Aí quer tirar a barriguinha, né? Exatamente, quer dar uma ajeitada pra fazer. Não é fazer uma limpa aqui, tô com embaixo aqui da axila, tem um pouco de gordura. E aí aceita fazer o pacote completo, né? Chega, não, eu quero tudo, quero fazer e me recuperar o mais rápido possível, que eu já quero exibir o resultado, né? Quero ficar bem assim. Exatamente. Queria entrar num outro ponto, que é muito comum, cometer erros no pós-cirúrgico. Pelo paciente sem paciente. Quais são os erros mais comuns que vocês observam como o médico cirurgião que fez a cirurgia e como a fisioterapeuta que está ali cuidando, o que é atropelado, que é mais comum que fique como alerta? Olha, um dos erros que eu vejo é uma troca constante de fisioterapeuta. Nós temos nossa fisioterapeuta, que é excelente, mas às vezes o paciente é de longe, de outras áreas, tem que acompanhar com outros fisioterapeutas, mas a nossa fisioterapeuta dá o suporte. Mas o paciente é impaciente. Ainda não está como eu quero. Troca de fisioterapeuta, às vezes num mês vai em 4 fisioterapeutas diferentes, né? Ou começa a procurar alternativas, que é o caso que eu dei o exemplo aí da ventosa. Meu Deus do céu, a ventosa é terrível. E já aconteceu. Deforma o tecido, dá fibrose, causa muito problema. O curioso, ouvir aquele curioso que fala, faz isso, passa isso na tua pele que vai melhorar bastante, sem procurar a opinião de um profissional que tem experiência naquela área. A fisioterapia, como ela mexe um pouco, fez a cirurgia, acabou a cirurgia, mas a fisioterapia que ela tem um pós-operatório mais longo.
Tem uma evasão muito grande? Tem 10 sessões, faz 2. Faz 3. Tem, porque eles não entendem que não é sessão. É atendimento, né? É um atendimento, aí na medida que seu corpo ele vai agindo, vai mudando esse atendimento. Então, ainda nessa cultura de sessões, vou pagar sessões. Não é sessões. Eu vou atender naquele paciente individualmente a cada momento do processo cicatricial dele, o que ele me traz naquele momento para eu ajustar. Temos a cultura da drenagem. Quando a gente não tirar que a drenagem não é bem-vinda no pós-cirúrgico imediato, ela é mais trauma do que realmente benefício, estaremos realmente vendendo sessões e não realmente uma conduta eficaz. Seria certo eu dizer que cada sessão de fisioterapia, ela não é igual. Não é igual. A segunda já é uma melhora da primeira, a terceira já é melhora das 2 primeiras. Cada paciente ele me tem uma demanda individual. Eu te deixo de um jeito, aí quando você vem, talvez as órteses que são a cinta e as placas não tá ajustado, eu tenho que ajustar aquele tecido, eu tenho que ajustar aquelas órteses. Você tá mais inflamado que ontem, talvez eu tenha que usar uma fotobiomodulação. Então, cada dia de atendimento eu vou ajustar alguma coisa. Ou eu vou fazer a própria reabilitação, o próprio movimento. Porque com o movimento eu melhoro o mecanismo de dor. O paciente reduz a dor e eu melhoro a face do movimento. Então, não é uma conduta, são várias condutas mediante um conhecimento para desenvolver o melhor para aquele paciente. Uma fisioterapia iniciada por uma cirurgia pode virar uma fisioterapia até de outra coisa, né? Que a pessoa ganha confiança. Exatamente. Porque ali ela pode... Poxa, a gente tava cuidando de uma coisa, eu comento, olha, eu sinto uma dor lá de cá, e aí, opa, essa dorzinha tem uma razão, vamos descobrir aí, daqui a pouco já descobre até que ela tem uma lesão, que pode ser necessária uma cirurgia, e aí teve essa descoberta, né? Não, porque nosso corpo não é só um segmento, a gente somos um todo. Se eu lesiono um abdômen e eu tenho uma tração aqui, o meu trapézio vai sentir, porque ele tem conexão. E às vezes entendendo a dor, eu vou entender o porquê que aquele paciente está na dor ali. E eu vou lá no trapézio, libero o trapézio. E às vezes eu melhoro o diafragma do paciente. Às vezes o diafragma está tão tensionado, eu faço processo respiratório. E aí vou melhorar o diafragma dele. Então, quando você entende que o corpo humano ele é um todo e não é um segmento, você trata de uma maneira diferente. O procedimento estético, ele não permite a improvisação. Então, quando você faz um procedimento, você tem que se programar. Você tem que saber que, além do procedimento propriamente dito, você tem que saber que pode ter que fazer X ou Y ou Z sessões de fisioterapia. Eu tenho uma prima, tem que usar a cinta. Vou aproveitar a cinta da minha prima, que ela costurou e tal. Aquela cinta, ela já perdeu a elasticidade necessária para que a pele fique ajustada. Então o resultado pode ser ruim, até pelo uso inadequado da cinta. Vou adaptar, vou pegar a cinta da minha prima, dou uma costurada e boto que vai caber em mim. Ela usou há 5 anos atrás, eu vou usar. Essa improvisação aproveitar não é boa. Aquela meia que já não tem mais a elasticidade, a meia elástica, que na miliabdominoplastia a gente sempre recomenda o uso da meia elástica, né? A prevenção de trombose e tal. Então a improvisação não tem lugar nesse caso, a gente tem que se planejar mesmo. Há um planejamento, a recuperação é mais rápida realmente do que o procedimento convencional, o paciente retorna ao trabalho bem mais rápido do que se fizesse um procedimento convencional sob anestesia geral, mas não deixa de ser um procedimento invasivo, um procedimento que precisa de cuidados. Na experiência profissional de vocês e a gente vivendo hoje, nós estamos aqui no canal de YouTube, no streaming, todo mundo tem acesso, mas 2026, cada mês que passa nós estamos mais imersos nesse mundo digital. Como é que vocês conseguem ver a rede social influenciando na opção de uma cirurgia estética, na parte boa e na parte ruim da história? Para mim é extremamente complicado, porque na rede social vende muito drenagem. Eu já vendo reabilitação, porque eu preciso reabilitar esse paciente. Então, quando o paciente ele vem para mim, ele vem com a quantidade de sessões e já vem com a drenagem. Então, a rede social hoje, para mim, para o meu paciente, não é tão bom.
E às vezes eu digo, olha, eu dou um mais melhor, procure esse tipo profissional, a questão de cicatrização, tem colegas que é ótimo, vá lá. Vá atrás desse colega, seguir esse colega, porque você vai entender melhor o que vai acontecer com você, de que você tá com esse tipo de nicho aqui, que é um tipo de situações que não é adequado para o seu pós-cirúrgico. Então, realmente, é complicado hoje a rede social no pós-cirúrgico. Minha comparação na internet, eu preciso fazer esses procedimentos. Olha só, a digitalização do mundo, ela tem seus prós e suas contras. Eu posso falar que eu nasci analógico e estou me tornando gradativamente digital. Ao contrário das crianças que nascem hoje, já nascem com um chipzinho na cabeça, já nascem digitalizadas, vamos dizer assim. Mas a rede social é importante, sim, que ela é importante, que ela permite que o seu trabalho se torne conhecido. Permite, inclusive, que nesse podcast, um podcast como esse aqui, a gente possa dirimir algumas dúvidas, desfazer alguns equívocos. Então, a rede digital, ela tem essa importância. Ela pode realmente trazer uma informação equivocada? Pode. Mas, ao mesmo tempo, é um veículo ótimo para que você possa desfazer alguns erros de interpretação, esclarecer muita coisa que fica mal esclarecida. A rede social, ela é ótima para fazer assim. Funciona também na gastronomia. Não porque eu vi num vídeo tal, porque se fizer o prato assim, não sei o que vai funcionar. Ele pode chegar, não, que eu vi a cirurgia, se eu fizer desse jeito aqui, vai ficar melhor, então se você fizer a feira... É horrível isso. Exatamente. Tem os prós e tem os contras. A gente tem que aproveitar os prós. Porque, infelizmente, a velocidade de informação e o volume... Então você fica bombardeado de coisa, você fica, vou pra lá, vou pra cá, e aí vem a história. Funcionou com fulano, mas não significa que vai funcionar comigo. Então as pessoas têm que entender, cada pessoa é uma pessoa. Como diz a mãe da gente, dizer lá, não, porque todo mundo vai, mas você não é todo mundo. Exatamente. Então a fisioterapia na pessoa X funcionou, na Y vai ter que ser diferente. Sim. Vai ter que ser mais longa. Mas por quê? Mas ela só fez 10 sessões, eu vou ter que fazer 15. Porque é você, bebê. É individual. Isso tem que ser esclarecido. Você é um indivíduo. Não vai funcionar. Com características próprias, com reações próprias, com necessidades próprias, inclusive de fisioterapia. Não é uma exceção à regra. E aí entra numa coisa que eu sempre falo aqui quando tem área de saúde. Não vá pela primeira impressão. Indicação, histórico, quem fez com a pessoa, como foi, a recuperação foi boa, o acolhimento depois foi bom. Tem médico que faz a cirurgia e some, terminou. Não pergunta como é que está a sua recuperação, não acompanha, não, marca só daqui a 6 meses. Agora, é muito difícil, você tem que tomar isso. Uma coisa interessante que acontece, né, principalmente no Instagram, existe algumas pacientes que antes de irem buscar, ela me veio lá no Instagram e tudo, elas fazem verdadeiras entrevistas com os pacientes que foram mas é a melhor referência. Verdadeira entrevista mesmo, entra em contato, como é que foi o pós-operatório, o que você sentiu, ou seja, esse feedback ele é importantíssimo, muito mais do que aquela fotografia que você bota do antes e depois dentro do Instagram. Olha, eu estou falando de 2001. Meu pai infartou, precisou fazer 2 pontes de safena, fez em Recife. Diabético, tipo 2. Vai abrir o peito. O que convenceu meu pai a fazer, o médico trouxe 3 pacientes mais velhos do que meu pai. Converse com eles, que aí você vai saber como é que vai ser a cirurgia. Não, funcionou. Minha diabetes eu acordo com 200, não sei o que. Aí meu pai... Então, já que vocês estão tão vivos, eu vou fazer também. Porque isso deu segurança. Porque realmente, no meu caso, da cirurgia do ombro, descobri Dr. Brício, procurei pesquisar, conversei com um paciente que fez cirurgia com ele, isso me tranquilizou. Falou, não, cara, eu fiz, outras pessoas fizeram também, com outro médico, falaram, Marco, a cirurgia é assim, você vai saber, entender como é. Às vezes a referência vem de outro médico. Eu acho que o Dr. Brício trabalha lá em Itabaiana, no hospital de Itabaiana. Trabalha. Eu tô com um problema no ombro, tenho uma lesão no ombro esquerdo, tô fazendo fisioterapia e tal. E falei com um colega, cirurgião vascular, até do Cremese, ele falou para mim, procura o Brício. Olha a coincidência, hein? Procura o Brício. Ele é o cara no ombro. E eu não procurei o Brício ainda.
Agora eu vou procurar. Procura e não deixa pra procurar quando o negócio tá ruim, viu? Porque a recuperação é pior. Mas você vê como é que esse feedback é tão importante. Após você falar do Dr. Brício, esse colega já tinha falado, médico de um vascular, um excelente médico também. Ele falou, procura o Brício. Ele trabalha aqui, pô, junto com a gente, trabalha aqui. E eu não procurei o Brício. Agora eu vou procurar. Aí, puxando um gancho de Brício, pra já chegar ao fim da entrevista, ele me falou uma coisa bem interessante, que eu acho que isso funciona em qualquer profissional. Você não pode parar no tempo. Não. Então, Brício falou que eles se organizam, ele e os médicos, Dr. Leonardo, Dr. Ricardo, e vão para congresso. Como é que é a rotina de vocês? Como é que, na área de vocês, como é que funcionam as atualizações? Como é que faz? Como é que acontece? A gente está sempre fazendo cursos, estudando. Hoje em dia, a gente usa, pelo menos, eu uso muito a inteligência artificial, né? Que eu tenho a assinatura fazer uma propaganda aqui da Adapt. É uma plataforma que tem 11 inteligências artificiais. Não vou ficar falando muito da plataforma. E permite que você crie um expert em mini-lipoaspiração, mini-abdominoplastia e traga as informações todas que eu precisar. Eu quero informações sobre pós-operatório, complicações que podem ocorrer tardiamente. Ela vai me trazer e me atualiza. Cursos. Recentemente eu tive no Salvador, fui fazer um curso da associação do endolaser, né? Do endolaser com a mini-lipo, que é uma técnica nova que até estou falando agora em primeira mão, daqui a uns 15 dias devo começar a usar, comprei o aparelho, que é você passar primeiro o endolaser, liquefazendo, ou seja, emulsificando a gordura ali, e permitindo com isso tenha uma maior retração da pele, colando. Isso é tudo atualização. Retrai a pele, ela cola mais, ou seja, que é uma grande preocupação de quem faz mini-lipo ou lipoaspiração, e provoca a neoformação de colágeno, que é tão importante no processo cicatricial. Você vê que, como a atualização é importante, fui buscar esse conhecimento num curso que eu fiz recentemente em Salvador. Já fui em São Paulo também fazer cursos de atualização. E a internet, hoje em dia, o médico que não se atualiza é um médico que parou no tempo, porque a informação, ela chega muito fácil para você. Através estamos falando das redes sociais, mas tem o mundo digital por si. Você, através tem cursos online, cursos EAD, você tem inteligência artificial que pode ir ao encontro das suas necessidades, esclarecendo suas dúvidas. Hoje até os congressos são online, né? Até congressos. Você nunca imagina, poxa, vai ter um congresso em Las Vegas, como é que eu vou em Las Vegas? Não, você já pode assistir. Já pode assistir. Né? Isso é bom. Então você não tem como você não ficar atualizado. O que aconteceu um ano atrás já pode estar totalmente diferente agora. Eu vou dar um exemplo para você. Eu sou muito antigo. Tenho 45 anos de formado. Quando eu me formei, não existia ultrassom. Se eu ficar pensando, então não quero saber de tomografia computadorizada, de ressonância magnética, não quero saber de cintilografia, nem de outros exames mais complexos. Ressonância magnética funcional, que hoje em dia dá para ver até o teu cérebro quando você está orando, que tem uma área que fica mais vermelhinha, ou seja, as áreas são ativadas durante uma oração, por exemplo. A ciência já mostra isso. Sem atualização, você não vai ver nada disso. Eu ainda ficar no tempo lá do raio-x simples, sem pensar no tudo que aconteceu ao longo de todos esses anos. E a fisioterapia, muito também, né? Muito. Hoje eu tenho 3 comunidades, né, que eu participo mundialmente de fisioterapia, formação em trauma e intercorrência. Fiquei 10 dias em BH com Gustavo Aquino, um dos cirurgião plástico referência no país. Depois eu fiz outro curso em São Paulo com referências fiz o curso de feridas, trauma cirúrgico. Fora essas 2 comunidades, eu tenho 2 cursos online. E eu ministro aula também para cirurgião plásticos. Fiz uma aula agora em BH para um cirurgião plástico de lá, sobre pós-cirúrgico. Eu só acho legal assim, tá falando de tecnologia. A única coisa que a tecnologia ainda não conseguiu resolver é o barulhinho da maquininha do dentista.
Não, já tem uma máquina, é muito mais caro, mas tem uma máquina com muito menos barulho. Barulho quase nenhum. Tem que ser zero barulho. É quase zero, só que muito mais caro. Agora, eu participo também num grupo de WhatsApp que tem profissionais que trabalham com estética no Brasil inteiro, de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e de Sergipe, de vários locais, o Brasil inteiro. É um grupo grande. E aí eles vão botando as suas experiências. Tive um problema tal. E aí, como é que eu resolvo isso? Aí tem um que diz, já aconteceu comigo, eu resolvi usando tal conduta. É muito interessante hoje, também, é outra forma de se atualizar. Eu acho que essa é a parte boa da tecnologia, porque eu faço hoje parte de um grupo de chama salgadeiros, vamos dizer assim, do Brasil todo. Então sempre é uma dúvida, outra, e tem um que já passou pela experiência e fala pro outro, aqui eu fiz assim, veja aí se dá certo. Aí você faz uma ajeitadinha pro seu, aí conseguiu, pronto. Pelo menos eu já tive o norte para procurar uma solução, né? E aí... Na comunidade que eu participo, né, de WhatsApp, então, essas fisioterapeutas, se um paciente está lá em São Paulo, ela sabe que eu estou aqui, ela manda o paciente em São Paulo, que tem fisioterapeuta no mundo todo, e aí diz, olha, quem está hoje em Londres? Qual fisioterapeuta está em Londres? Então, esse paciente, ele sai daqui, ele vai para Londres, e a fisioterapeuta lá, a gente entra em comunicação com ela. Legal. Entendeu? Então, a gente tem essa parceria de trocar os pacientes, não só no Brasil todo. Então, quem está em Aracaju é Tânia, é nossa referência na fisioterapia, que vai dar a conduta que a gente estava aqui, ela vai dar continuidade. Então, eu tenho essa comunidade e a gente troca as ideias também com complicações, com intercorrência com esse paciente. Você já passou por isso, a gente vai ali. Tem vários professores ali dentro também, ajudando nesse processo. É a parte boa. Que papo bom, velho. Muita coisa, a gente vai juntando. E é bom que, assim, a gente vai tirando muito medo também. Isso. Porque a gente tá falando, procedimentos hoje são muito modernos, mas o medo ele é antigo, não mudou. A gente tem que só diminuir, e quanto mais informações, você tira esse medo. Então, assim, minha mãe fez as 2 cirurgias de joelho no intervalo de 6 anos. Ela fez agora tranquilaça. Muito mais tranquilo. Porque ela já passou pela primeira e as informações se modernizaram, a prótese era mais moderna, ela já não fez sedação geral, ela já fez hack com a sedação parcial, então a agressão foi menor, sabe? Mas a informação e saber que os médicos estão atualizados deixa qualquer pessoa tranquila. E você, por outro lado, também você mostra que nem sempre é um bicho de 7 cabeças. Você pode passar pelo procedimento, dependendo de qual seja. E no caso, a gente falou aqui de uma coisa que é um tabu, mas que não precisa ser tabu. Tabu é quando você tem a falta de informação. Quando você conhece, ela não é tabu. Você derruba preconceito, você derruba estereótipos e fala, vai lá, faz. Você, mulher que entendeu, identificou, ali pode ser o botão de ligar, aqui eu posso descobrir e mudar radicalmente o estilo de uma pessoa. Que eu lembro, a Aleph passou aqui com o cabeleireiro, um cabelo mudou a pessoa. Só porque ela fez um corte, deu outro poder para a pessoa. O falar certo leva a pessoa para outros lugares. Ela é uma ótima profissional, mas recentemente teve um evento falando sobre isso, chamava Código da Presença, que falava sobre o falar e o se apresentar através de uma roupa. Ou seja, uma roupa errada, comunica errado, você não chega em outro lugar. Então você tem que derrubar e identificar. Eu preciso ir para esse caminho. E aí você transforma uma pessoa que era literalmente era uma lagarta e tinha potencial para ser borboleta, só que não tinha a oportunidade. E aí, quando a gente traz esse tipo de informações aqui no podcast, a gente mostra caminho para as pessoas. Alerta, logicamente, para que não se cometa erros, mas mostra, gente, sempre tem um caminho. Eu hoje ouvi uma frase perfeita: toda contagem começa pelo 0, então nunca tenha medo de voltar para o 0. Se você precisar chegar ao 1000, comece do 0. 0, 1, 2, nunca tenha medo. Arrisque, bota a cara no mundo e procura informação e faz certo. Quando eu vou para o final da entrevista, antes das considerações finais de vocês, eu sempre faço as 2 perguntas obrigatórias para os 2, e aí eu vou saber um pouquinho do pessoal de cada um, para ficar dentro do tema bem temperado. Ladies first, vamos fazer assim? Ok. Aí eu vou tirar o sufixo lá, doutora, e vou só para a Tânia.
E depois só pro Dásio. Perfeito. A Tânia tem um prato, uma comida que você para por tudo, por ela, por alguma razão, um valor sentimental, um momento, ou só o gosto. Não, esse aqui é o meu número 1. Mas... eu gosto de quase tudo, né? Mas tem um prato, assim, que eu adoro muito a churrasco. É um prato que eu... Chamou, tá dentro. Tomou, tô dentro. E Dásio? Olha, o churrasco é uma preferência nacional, mas a paella de frutos do mar me deixa babando. E vocês teriam aquela que vocês não comem por nada nesse mundo. Nem me convide que eu não vou comer isso daí, não. É um prato típico de vocês aqui, buchada. Buchada de bode, eu não consigo. Carneiro. Não gosto muito, não. Carneiro daqui. Não, buchada de bode. Vou arrumar uma briga com o nordestino, um guisadinho de bode. Bodinho eu não consigo. Não. Um guisadinho de bode. O carneirinho eu gosto do carneiro, agora o bodinho não. Eu acho o gosto dele forte. Eu nunca provei, mas não tenho coragem. Mas já provei. Eu pensei que o carioca ia falar do bolinho de bacalhau ali, do bondinho pra ir pro Corcovado. Bolinho de bacalhau, a feijoada, que é a clássica. A clássica carioca. Tem muita coisa boa, né? A culinária nacional é muito boa, tem muita coisa boa. Caranguejo, eu sou apaixonado por caranguejo. Eu lhe digo uma coisa. É a comida típica daqui, eu adoro Desculpa o mundo, mas não existe um país com a gastronomia tão absurda como a nossa. É verdade, não tem. É verdade. Porque a miscigenação de culturas que a gente tem criou muita grande coisa. É verdade. E a criatividade brasileira, também pela dificuldade, fez com que a nossa gastronomia fosse... Ela é diferenciada. A própria feijoada vem da dificuldade. Os escravos pegavam de restos. Não conseguiam fazer o cassoulet francês e fizeram a desculpa o francês, o cassoulet é ruim. O cassoulet é ruim, gente. Não é porque a gente tem a feijoada na cabeça, mas não me venha com um fondant, me venha com um tiramisu. É um doce de leite, uma cocada, é um pé de moleque. Não tem como melhor que isso. Não tem nada de melhor. Eu queria muito agradecer vocês por trazer essas informações dentro da agenda complicada de vocês. Mas antes de encerrar, eu não poderia deixar de pedir a vocês que vocês deixassem uma mensagem para quem assistiu essa entrevista. Não tiramos todas as dúvidas, que as dúvidas vão ser infinitas. Mas foi esclarecedora para muita coisa. Eu particularmente descobri muita coisa e esclareci também. Eu acho que deixa muito mais tranquilo saber que hoje os profissionais estão mais incorporados, não tem mais essa vaidade, tem que trabalhar em equipe, principalmente quando você lida ali no meio daquele grupo, existe uma vida. Exatamente. E todos têm que trabalhar em prol dela. Então não tem como encaixar a vaidade, sabe? Não fazendo a propaganda, o Dr. Brice trabalha em trio. Os 3 médicos da clínica eu já fui conquistado pelo Dr. Brice, se cooperam na cirurgia. Às vezes ele está de auxiliar de um na cirurgia e esse um vira auxiliar dele na cirurgia dele. Isso é tão legal porque é um corpo, são 3 médicos que estão trabalhando juntos. Então estão aprendendo juntos, estão passando pelo perrengue juntos, estão conquistando juntos. Mas veja, assim, profissionais de áreas que parecem ser diferentes, elas são complementares. E isso dá tranquilidade. Saber que eu preciso fazer fisioterapia com um fisioterapeuta que já está integrada com o médico e o médico tem uma fisioterapeuta que já está integrada com o trabalho dele. Queria que vocês deixassem uma mensagem. Bom, o que eu vou falar vai ao encontro que você falou, tá? Eu vou ao encontro do que você falou, exatamente dessa importância de trabalhar em grupo. Tem que lembrar que nós, seres humanos, somos seres gregários. Nós vivemos em grupo e a profissão não é diferente. A interação não é diferente. Principalmente quando o objetivo é outro ser humano que está vindo em busca de auxílio, em busca de solução para o problema que ele tem naquele momento. Senti-me muita vontade aqui, o clima muito fraterno, muito confortável, realmente como se eu estivesse numa grande cozinha, né? Diante de um mestre, me mostrando como preparar um excelente prato. Adorei. Obrigado. Gente, e também me deixou bem à vontade para fazer várias perguntas. Doutora, poderia deixar?
Eu agradeço esse espaço, né, que é uma maneira das pessoas conhecer não só o trabalho do pós-cirúrgico, existe vários tabus sobre isso, né, é uma maneira de vocês se sentir segura que o pós-cirúrgico não é aquela coisa, né, que todo mundo vê que é doloroso, que é sofrido, mas é um ambiente que a gente acolhe muito bem, entende muito bem o paciente e vai conduzir aquilo com maior amor e carinho. Então, eu agradeço muito a vocês por essa oportunidade de poder falar um pouco sobre isso. Gente, vocês que acompanharam essa entrevista sabendo, esse é o episódio 101, ao longo desses quase 2 anos de podcast, a gente sempre teve esse cuidado e eu vou manter sempre isso com uma coisa que surgiu naturalmente e se tornou um compromisso meu. De todo mês ter alguém da área de saúde, porque sem saúde não adianta nada, né? A gente não faz nada. Mas principalmente porque nós vivemos num país onde parece que se tornou o hábito do brasileiro ser mal informado. Quando você tem boas informações para qualquer coisa, as coisas são diferentes. E saúde não se brinca. Saúde, você só tem, às vezes, uma única chance, não dá para corrigir. Então, procurar um profissional que já tenha seus pacientes, procurar saber de quem já foi tratada por essa pessoa, como foi, como é. Não vá pela fachada, não vá pelo Instagram, não vá por uma mídia muito bem montada atrás. Isso aí é uma parte que faz parte. A gente precisa hoje de marketing, a gente precisa vender o nosso produto, mas saúde, principalmente, precisa de informação. Tanto na escolha de um profissional, como também você não cometer erros. Eu sempre falei aqui da história da automedicação. Ela é um problema gravíssimo que tem no Brasil. Nós somos um dos países líderes em venda de medicamentos sem controle. A pessoa vai ali, compra, toma por conta própria porque viu ali na internet, não, compra aquele remédio ali. Você às vezes não sabe que tem uma reação alérgica àquele medicamento, você não sabe que tomar 2 comprimidos a mais pode gerar um problema. Eu sempre falei isso aqui, porque não é que é uma coisa pessoal, mas eu acho que é fundamental dentro do Bem Temperado Podcast a gente alertar as pessoas na área de saúde, que saúde não se brinca. Qualquer área. Então, eu sempre falei aqui, tenha boas referências, escolha com cuidado, escolha com critério técnico, financeiro. É um conjunto. Não vá por um fator só, porque naquilo ali está envolvido uma coisa, sua vida. E a gente só tem uma, nós, às vezes não temos chances de corrigir um erro. Você errou, pode custar a sua vida. Então continua aqui uma mensagem minha que será nosso compromisso. Mensalmente nós teremos alguém da área de saúde para trazer informações, derrubar mitos, estabelecer conexões e instruir as pessoas que a saúde é uma das coisas fundamentais que a gente tem que ter na vida. E essa, aí eu não abro mão, não brinquem com ela. Sabe, eu tenho isso comigo. E trazer profissionais como vocês é muito bom por isso. Porque, primeiro, a gente descobre que atrás daquele profissional tem uma pessoa, que tem uma família, que está ali por amor à profissão, escolheu 40 anos, 4 décadas dedicada ao trabalho da saúde, 2 décadas dedicada a reabilitar pessoas. Isso é bom quando a gente vê que tem ainda gente... Vamos dizer assim, tem pessoas assim. E para a juventude, se espelha em pessoas como nossos convidados de hoje. Entrou para a área de saúde, é principalmente uma vocação. Cuidar de vidas, é muito bom, sabe? Eu acho que é muito bom para um médico quando ele vê a recuperação de uma pessoa que passou pela sua mãe e fala assim, essa pessoa está reabilitada porque eu participei disso. Ela confiou a vida dela, a saúde dela nas minhas mãos e eu devolvi com o meu trabalho. E aí o resto é consequência. Mas principalmente ter amor à profissão. Não cozinhar por dinheiro. Cozinhar é um dos atos mais bonitos, que é o primeiro que liga mãe e filho à alimentação. E o jantar sempre fez parte da vida do ser humano em vários aspectos, tanto que uma das maiores simbologias do cristianismo é um jantar, é uma refeição. Então fica esse meu recado. Estamos abrindo a nossa nova temporada, vamos dizer assim, talvez chegar aos 200 episódios. Primeiro vamos tentar chegar aos 150, mas depois os 200. Mas muito obrigado pelo nosso 101º episódio. Você curtiu essa entrevista? Deixe seu comentário, dá seu joinha, compartilhe, ative os sininhos para receber as notificações quando a gente lança uma entrevista. Compartilhe, olha, assistiu uma entrevista interessante,
Talvez não precisa entrar em muito detalhe para não assustar, mas vai ver aquela entrevista. Toda entrevista aqui é interessante, se a gente sabe disso, a gente escolhe com muito cuidado, com muito zelo, para que a gente não utilize esse canal de informação aleatório. A gente tem esse compromisso com vocês. Então, como eu sempre encerro, já estava esquecendo, agradecer a Casa da Música, nosso patrocinador, Zenloto Chás Premium e a Belgrano Salgados estão sempre conosco aqui, nos apoiando, e agradecer a vocês e sua audiência. Como eu sempre encerro, encontro vocês semana que vem, quarta-feira, com mais um episódio com um bate-papo bem temperado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.